Estamos iniciando, sejam bem-vindos. É mais uma edição, podem ter certeza, uma edição especial de muita utilidade pública aqui do programa Saúde Master pela querida TV Master. Os indicativos conhecidíssimos irão aparecer aí. Vocês poderão interagir de diversas formas. Vai ficar o código QR durante os 2 blocos do nosso programa, o endereço da internet. Nesse momento aparece o meu Instagram, Fábio César Oficial, quase chegando em 100 mil seguidores, está bem pertinho. Creio que quando completarmos, daqui a pouquinho, é dia 6 de agosto, quando completarmos 3 anos de programa Saúde Master, acho que esse recorde, né, que é interessante, de 100 mil seguidores, porque proporciona uma maior interação. E é justamente a informação que salva e que transforma. Tanto que nós temos aqui uma grife no programa. Esse é o selo do aplicativo de minha autoria, Nós Salvamos Vidas, que contempla 4 aplicativos defendendo simplesmente as mulheres do Brasil, crianças e adolescentes, a natureza e também os animais. Portanto, nós temos esse selo que reproduz ou atesta a nossa qualidade. Por isso que sempre vou dizer, realmente aqui nós salvamos vidas. Esse é o lema do nosso programa. Inclusive, eu quero agradecer ao Carlos, ao Alisson, a todos que estão trabalhando agora. Eu queria que colocasse uma primeira imagem, porque tem muito o que a ver com esse selo. É uma primeira imagem aí na sequência, vocês vão notar. É isso aí, ó. Isso os ministros do Supremo Tribunal Federal me aplaudindo. Pelo seguinte, o projeto Nós Salvamos Vidas representa a Paraíba, atenção, no maior prêmio da cidadania e justiça do país. Se chama, pesquisem, Prêmio Inovare. O resultado sai em novembro. Vamos saber quem serão os grandes campeões, mas já é um prazer muito grande você participar de um prêmio. Pesquisem, eu faço questão, depois do programa, vão aí em Prêmio Inovare, que já está indo para a sua 19ª edição, que é essa que o Nós Salvamos Vida foi classificado. Estarei lá, no final do ano, no Supremo. Eu nunca fui lá não, disse que tem um salão branco. Eu vou estar lá dentro, se Deus quiser, aguardando o resultado. Independente do resultado, já foi uma honra, porque sabemos que iremos salvar mais vidas. A próxima imagem, por favor. Nós aqui sempre somos inovadores. Com 3 anos, que será agora o programa do dia 6 de agosto, esse é o médico que virá. O doutor Jorge Pinho, um cirurgião, vou dizer no sentido amplo da palavra, extraordinário nas ações de cabeça e pescoço ligados com a tireoide. Atenção, o doutor Jorge Pinho, se você for agora no Instagram dele, testa, Dr. Jorge Pinho, você vai notar, tem algumas passagens no Instagram de cirurgias, ele operando. Ele é extraordinário, é um cirurgião muito acima da média. Os títulos internacionais dele é uma coisa, eu vou perguntar como ele conseguiu, mas isso só no dia 6 de agosto, onde completaremos 3 anos de programa Saúde Master. Vamos ao primeiro bloco, é uma estreia, aqui tudo é inédito, exclusivo, uma estreia. Eu já tenho ao meu lado, é um prazer, é uma honra, o cirurgião plástico, doutor Roberto Chianca. Doutor, obrigado. Seja bem-vindo, doutor. O senhor está no programa Saúde Master. Muito obrigado, Fábio, pelo convite. É uma honra estar aqui com você hoje, conversando sobre cirurgia plástica e sobre assuntos bem importantes para esclarecer aí a população sobre e que eles conheçam um pouco mais sobre cirurgia plástica, sobre todos os assuntos relacionados a isso. Vamos ter uma conversa sensacional.
alguns momentos bem interessantes, todos irão notar, e a interação já pode começar. Vocês podem perguntar dentro dos tópicos que daqui a instantes começarão a aparecer, o doutor Roberto Chianca vai responder. E o doutor, ele é muito novo, Já houve uma época agora recente, olha o que eu vou dizer, que o doutor cirurgião plástico, o doutor Roberto Chianca, ele foi elencado entre os cirurgiões mais novos do país. Não foi isso, doutor? Sim. No ano passado, quando eu terminei minha residência de cirurgia plástica, eu terminei assim, bem jovem, né, com 28 anos. Então, foi a época que eu regressei à minha cidade, João Pessoa, minha cidade natal, onde eu atuo atualmente. E foi nessa época aí que eu fui um dos cirurgiões plásticos mais jovens do país. E tudo na vida do senhor, pela minha análise, eu vou profundamente e podem acessar depois do programa e ele vai falar na continuidade, ao final, o site, o Instagram, a clínica do doutor é algo de se impressionar. E, principalmente, o conhecimento do doutor. Eu acho que o senhor está com um pouco mais de 12 anos de profissão, é isso, doutor? Mas já uma bagagem muito grande, né, na cirurgia? Não são bem 12 anos de profissão, exatamente. O caminho até se tornar um cirurgião plástico é um caminho bem longo, bem árduo, porque, primeiro, existe a questão do vestibular, que você faz, são 6 anos do curso de medicina. Para se tornar cirurgião plástico, é preciso fazer uma residência antes de 2 anos de cirurgia geral. Acredito que, atualmente, não são mais 2 anos, são 3 anos. E depois tem a residência de cirurgia plástica, que são mais 3 anos. Após a residência de cirurgia plástica, ainda tem a prova de título da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é uma prova bem difícil, que a gente pode até conversar um pouco sobre ela hoje. Doutor, uma coisa bem interessante, eu quero repassar para o grande público do programa Saúde Master nesse momento. O doutor atua em várias frentes. Eu não sei como ele consegue, ele vai falar um pouquinho, mas no Hospital de Trauma aqui de João Pessoa, o senador Humberto Lucena, o doutor atua. Também no Hospital Nossa Senhora das Neves. Tem ligações, creio, com a prefeitura e com a clínica dele. Não é isso, doutor? Isso. Eu atuo também, além do meu consultório particular, eu atuo no serviço de queimados do Hospital de Trauma. Também sou servidor público do serviço da Prefeitura Municipal de João Pessoa, que é o Ortotrauma de Mangabeira, o famoso Trauminha. Lá eu também atuo como cirurgião plástico e faço parte também do corpo clínico do Hospital Nossa Senhora das Neves, que é um serviço particular também aqui em João Pessoa. Doutor, eu vou falar uma coisa agora, talvez nunca ninguém tenha dito para o senhor da maneira que eu vou falar. Na linha do tempo, o senhor adquiriu um imenso conhecimento. Aí vem agora a minha colocação, vou tentar rimar. Não podemos nunca tirar Ivo Pitangui do nosso pensamento. Não é isso, doutor? Sim, é verdade. A cirurgia plástica começou... O pai da cirurgia plástica, na verdade, foi o Sir Harold Gillis. Ele é o fundador da cirurgia plástica. Ele fundou a especialidade, ele era um cirurgião geral, fundou a especialidade ainda durante o tempo da Primeira Guerra Mundial. Mas quem difundiu a cirurgia plástica pelos países, quem levou o nome do Brasil, o nome da cirurgia plástica brasileira para o exterior, foi Dr. Ivo Pitangui. Então, graças a ele, a especialidade cresceu tanto. É um nome internacional. Creio que vários procedimentos na cirurgia plástica foram desenvolvidos, obviamente, pelo doutor Ivo Pitangui, e eu sempre costumo aqui no programa ressaltar. São histórias, ou seja, pessoas que jamais poderão ser esquecidas, porque foram grandes mestres, no caso aqui do Ivo Pitangui, na área da cirurgia plástica. Eu queria, por favor, o Carlos já pode colocar o primeiro assunto, que eu vou justamente interagir com o doutor, e a partir daí virão as perguntas, as informações, ou seja, a diversidade tão comum no programa Saúde Master. Vamos ver o que vem a aparecer aí. Diz assim, doutor: cirurgia plástica, eu achei muito bonito isso agora, arte
realmente é uma arte, mas o senhor vai falar com toda a propriedade, arte e ciência. E aí, doutor? Pronto. Esse assunto sobre arte e ciência que une a cirurgia plástica é um assunto que eu sempre falo em rede social. Eu tinha até um Instagram chamado Plasticopédia, que era um Instagram que unia cirurgia plástica, arte, cinema, música, tudo em apenas um só Instagram, que era o Plasticopédia. Já é um projeto aposentado, mas atualmente minhas redes sociais eu sempre falo. Por quê? Paul Valéry é um filósofo da Europa que ele sempre falava que o quê? A ciência e a arte, elas são ciências opostas, mas elas sempre estão entrelaçadas. Então, desde a época do Renascimento, o próprio Leonardo da Vinci, que é um dos principais artistas desse período do Renascimento, ele utilizava técnicas de anatomia e utilizava isso nas suas pinturas, né? Ele fazia dissecção de cadáveres para poder reproduzir de forma mais realista possível os seus personagens nas suas pinturas. E a cirurgia plástica é mais ou menos isso. O cirurgião plástico ele tem que ter todo o conhecimento da ciência. Aliás, ele é médico, mas é um trabalho artístico, é um trabalho manual. O cirurgião plástico realmente precisa ter o dom na hora de realizar uma cirurgia plástica. Doutor Roberto Chian, que é uma honra, né? Um grande cirurgião plástico. Todos já estão comentando aqui como o doutor é novo, como o doutor é bonito, como o doutor tem muito conhecimento. Doutor, deixa eu perguntar uma coisa em relação. O Brasil, creio, está entre os países no mundo que mais se faz cirurgia plástica, não é isso, doutor? Isso. Existe uma sociedade internacional chamada ISAPS. Essa sociedade internacional ela faz um questionário com todos os membros dessa sociedade para que eles coloquem todas as cirurgias que eles realizaram ao longo do ano, desde procedimentos cirúrgicos, como procedimentos também não invasivos. E todos os anos essa sociedade libera um documento mostrando quais os países, um ranking dos países que mais realizam cirurgias plásticas. No último ranking, que foi liberado em 2021, o Brasil era o país que mais realizava procedimento cirúrgico. Porém, perde ainda para os Estados Unidos em relação a procedimentos minimamente invasivos. Quais são eles? Botox, o ácido hialurônico, os bioestimuladores de colágeno, porque acredito pelo valor mesmo, que ainda no Brasil são produtos que são importados, então terminam sendo mais caros. Mas isso daí já está mudando, viu? Aqui no Brasil, a gente está vendo cada vez mais os médicos, né, realizando procedimentos minimamente invasivos, principalmente associando a procedimentos cirúrgicos. Então, eu acredito que nos próximos anos o Brasil vai estar em primeiro lugar em todos esses rankings. Doutor Roberto Chianca, na próxima tela, o Carlos já pode colocar, lembrando sempre que a produção é da Verônica Amorim, que está aqui nos estúdios nesse momento. Olha o código QR aí, que interessante. Aponte a câmera do seu celular e aí é só perguntar. O telefone bem fácil, 981925555, vai cair direto aqui, é o meu número do WhatsApp, e a partir daí podemos conversar. O tema central, vamos dizer assim, aparece aí nesse momento. Cirurgia plástica, o casamento perfeito da arte com a ciência. Doutor, eu acho que nesse casamento não tem muita separação não, doutor? Como eu disse, assim, a cirurgia plástica é uma especialidade que ela precisa... é um trabalho manual, é um trabalho artístico. Então, o cirurgião plástico tem que ter esse dom de unir a ciência, unir todos os seus conhecimentos. O conhecimento deve ser sempre atualizado, o cirurgião plástico deve sempre buscar participar de congressos, cursos, fazer fellows lá fora, ver quais são as novas atualidades da cirurgia, da nossa especialidade, e unir isso à arte mesmo, né? O trabalho manual, tentar levar sempre o melhor trabalho aos nossos pacientes. Vamos ver na próxima tela, por favor, nós vamos enfocar, creio, as cirurgias, as que são mais realizadas. Diz aí, cirurgias plásticas mais realizadas. Doutor, eu já trouxe muito aqui, dei muita ênfase, por exemplo, à rinoplastia. E no caso, lógico, como o senhor vê, qual seria a cirurgia mais realizada no Brasil ou as mais realizadas? E aí, doutor? Olha, as duas cirurgias plásticas campeãs no Brasil e no mundo é a lipoaspiração
e as mamoplastias, são as campeãs. Logo mais vem a blefaroplastia, a abdominoplastia, certo? Que é a cirurgia plástica dos olhos, das pálpebras, da região periocular, e a abdominoplastia, que é a cirurgia plástica do abdômen, né? Para a gente ressecar o excesso de pele do abdômen. Então, essas aí são as campeãs. Existe também a rinoplastia, que é uma das cirurgias plásticas mais realizadas, mas vem em quinto lugar. Certo? Interessante. Doutor Roberto Chianca, eu queria que colocasse o próximo tópico. Doutor, é interessante, eu vou fazer um comentário aí, já pode colocar o próximo assunto. Esse aí, doutor. É lógico que aqui somos altamente éticos e sempre seremos. Deu errado. E agora, doutor? Aí, doutor, deixa eu exemplificar um fato comigo, sem citar nada. E até eu quero a opinião do senhor como grande cirurgião plástico que é. Pode colocar a câmera, se possível, aí em aberto. Doutor, é o seguinte. Houve um momento, eu tenho, doutor, essas linhas de expressão aqui. Eu me considero muito bonito. Eu acho que meu rosto é padrão internacional, viu, doutor? Agora, doutor, deixa eu perguntar. Uma vez eu fui botar aqui Botox, coloquei Botox, passei 3 dias, desceu para o olho. Eu fiz 3 programas com esse olho mais baixo ainda. Aí foi quando me disseram, Fábio, isso aqui, na perfeição, só na cirurgia plástica realmente. E aí, doutor? Pronto, vamos lá. Esse tema é um tema bem polêmico, mas importante esclarecer a população. A cirurgia plástica é uma cirurgia assim como qualquer outra. Quando vem aqui outro cirurgião de outra especialidade, toda vez que ele vai explicar sobre o procedimento, ele explica também sobre as complicações. E a cirurgia plástica não está isenta disso. Toda cirurgia plástica tem as suas complicações, assim como os procedimentos não invasivos, que no caso foi a toxina botulínica que você acabou de mencionar. Você teve uma complicação que é comum da toxina botulínica, chamada de pitose palpebral. Tá? Então, essa daí é a importância de escolher sempre um profissional certo. Eu sempre comento aqui a importância de escolher um profissional membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Vocês podem acessar o site cirurgiaplástica.org.br e lá vocês podem fazer a busca pelo médico para saber se ele faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, é o seguinte, a cirurgia ela vai trazer um real benefício ao paciente, mas o médico, o cirurgião, deve estar sempre apto a resolver se houver qualquer complicação. Então, cada procedimento tem a sua complicação, mas para o médico conseguir resolver, tem que ser um médico realmente que estudou e um médico realmente capacitado a ser cirurgião plástico. Doutor Roberto Chianca, doutor, estão perguntando aqui nesse momento qual é a cirurgia plástica que o senhor mais realiza? Atualmente, são as cirurgias plásticas da mama, as mamoplastias, né? Tanto as mamoplastias com a utilização de próteses mamárias, como também as mamoplastias redutoras, apenas mastopexia, que é a suspensão das mamas que possuem pitose mamária, mas também realiza outros procedimentos. Atualmente eu venho observando um aumento das cirurgias rejuvenescedoras da face, como o lifting facial, as blefaroplastias, assim como a cirurgia plástica que a gente nem escutava falar nos últimos anos, que é a cirurgia íntima. Então, vem aparecendo algumas pacientes buscando esse procedimento, que é a cirurgia íntima ou ninfoplastia. Tanto que o próximo tópico, a nossa próxima tela, vai ressaltar esse assunto que de forma tão competente, prudente e sábia o doutor Roberto Chianca abordou. Vamos ver aí a próxima tela. Eu sei que será motivo, com certeza, de muitas informações. É a mamoplastia e as próteses mamárias. E aí, a diversidade é muito grande, doutor? Com certeza. As mamoplastias significa cirurgia plástica das mamas. As próteses mamárias atuais são próteses mamárias de 5ª geração. São próteses feitas com material silicone, que é um material inerte ao organismo, ao ser humano, e são colocadas para 2 objetivos. Primeiro, deixar um contorno mais bonito da mama, deixar aquele colo mais marcado, aquele colo mais bonito. Para deixar aquele colo marcado, Fábio, tem que ter uma prótese mamária. É impossível deixar aquele resultado por muito tempo sem utilizar um implante mamário.
certo? De silicone. E o segundo objetivo é aumentar o volume. Claro que algumas pacientes que possuem uma hipertrofia mamária, que é o volume da mama mais aumentado, no caso, não precisa utilizar próteses mamárias. A gente faz um remodelamento da mama para deixar aquele colo definido, porém não tão marcado quando utilizamos as próteses mamárias. E existem de vários tipos. Pois não, doutor? Pronto, eu costumo comparar as próteses mamárias como carros, né? Então, existem carros nacionais, carros importados. Verdade, doutor. As próteses mamárias também. Existem vários modelos, existe um modelo mais econômico, existe o modelo que se adequa ao paciente, ao cliente que vai comprar o carro. Então, é mais ou menos isso, são vários tipos. Eu sei que as próteses, né, esses procedimentos que o senhor faz, parecem com a Ferrari ano 2024, viu, doutor? Obrigado. Sensacional, porque o senhor é um grande cirurgião. Muito obrigado. Pode ter certeza absoluta. Nessa sequência ainda desse tópico aí, eu queria que o Gil colocasse aí, por favor, esse anterior ainda que estamos falando sobre as próteses. Doutor, houve um momento, nós vivemos, obviamente, num mundo globalizado, totalmente. E o 5G daqui a pouquinho, em setembro, aqui em João Pessoa, se Deus quiser. Aí, doutor, antes era muito comum os seios grandes, vastos. Hoje existe uma padronização. O que é que o mundo mais observa? Ou seja, normalmente a pessoa diz: eu quero que pareça com os seios, sei lá, de tal personalidade. O senhor escuta muito isso na clínica? Olha, escuto. A cirurgia plástica também é uma especialidade de moda, né? A gente observou que nos anos 90 as pacientes eram as pacientes mais magras, com volumes mamários bem maiores, né? Existia o exagero, que era um padrão americano de beleza. Hoje, no século XXI, em 2022, eu já busco fugir desses padrões, apesar que eu observo que as pacientes estão buscando cada vez próteses com volumes menores, certo? Colos mais marcados e volumes menores. Isso é um padrão que eu venho observando, mas eu busco fugir de padrões pré-estabelecidos. Eu busco escutar a queixa da paciente e tentar encaixar a expectativa dela com a realidade do meu procedimento cirúrgico. Doutor Roberto Chianca, tanto que aparece aí, essa tela pode ficar, o colo mamário, escolhas e técnicas. Doutor, as técnicas é natural, vivemos em constante mudança. Essas técnicas são bem variadas, creio que devem ter sido aperfeiçoadas com o decorrer do tempo. Como é que o senhor vê o momento hoje da cirurgia plástica no nosso querido Brasil? As técnicas, a cirurgia plástica vai evoluindo, né? Assim como outras especialidades, como a medicina, como outras profissões, existem as tecnologias, existem as evoluções de técnicas. Atualmente, uma técnica bem difundida que vem se fazendo muito é a técnica de alça muscular lateral, uma alça de sustentação que sustenta a prótese mamária por mais tempo. Então, os resultados são cada vez mais duradouros. O que a gente está buscando hoje em dia são resultados mais naturais, com cicatrizes mais reduzidas e resultados mais duradouros. No caso, essa técnica é uma técnica que eu venho fazendo e que muitos cirurgiões plásticos brasileiros estão levando aí Brasil afora. Doutor, eu observando o Instagram do senhor, lógico, eu vi uma técnica dessa, né, do colo mamário, um procedimento que o senhor realizou. Doutor, impressionante. Impressionante, ou seja, o que se consegue, óbvio, com todo o conhecimento, todo o estudo, toda a experiência, mas o resultado eu notei que, eu posso dizer que impressionante, não é, doutor? Sim, sim. Essa técnica é uma técnica que a gente deixa uma faixa muscular do músculo peitoral maior, logo na porção inferior do músculo, sustentando a prótese e deixando um colo marcado por mais tempo. O que a gente observava antigamente, que todas as próteses mamárias eram colocadas praticamente por baixo da glândula mamária. Então, com 2, 3 anos, a mama já caía. Então, não mantinha esse resultado do colo marcado. Hoje em dia, a gente já observa que esse resultado aí dura anos, entendeu? Só com essa técnica que está sendo bem difundida. Nós vamos agora falar de um dos nossos patrocinadores de total excelência, tenho certeza, que é justamente a
SOS Orto Memorial. Vamos ver aí, SOS Orto Memorial, tá aí a logo. Obviamente, a SOS Orto Memorial, ela fica instalada dentro do Hospital Memorial São Francisco. E agora, na sequência, estão aparecendo procedimentos diversos que você pode contar com a SOS Orto Memorial. Há uma coisa bem interessante, se vocês quiserem testar a qualquer momento. Se você for no site agora, o site é bem fácil, sosorto.com.br. Se quiser ir pelo Instagram, você coloca SOS Orto Memorial. Vocês irão notar a equipe de excelência, tanto quando falamos de ações clínicas ou cirúrgicas. Vocês podem contar sempre com a SOS Orto Memorial. Aí está um dos médicos, o titular, o amigo, o doutor Douglas Teixeira, que está à frente, repito, junto com uma grande equipe na SOS Orto Memorial. Sabemos que as quedas, né, com a pandemia, as várias ações, eu falo muito isso aqui, tem final de semana nos hospitais de trauma aqui da Paraíba, que as quedas, elas são mais incidentes do que os acidentes com motocicletas. Portanto, é muito importante quando se tem uma clínica de excelência para tratar esses procedimentos. Na sequência, o outro patrocinador, que é o Doutor Toda Hora. Atenção, Doutor Toda Hora, eu já vinha falando aqui por algumas vezes, e o Doutor Toda Hora, olhem a logo, belíssima, é onde você vai ter uma ação bem interessante, do que chamamos, né, hoje tudo legalizado, da telemedicina, e o doutor Toda Hora vai ser lançado, olhem os senhores e as senhoras, será lançado, doutor Toda Hora, no dia que o programa Saúde Master vai completar 3 anos de existência, precisamente no dia 6 de agosto. Podem olhar, é um sábado, dia 6 de agosto, vamos ter um médico aqui extraordinário, eu falei no início, podem consultar aí, doutor Jorge Pinho, ele vem especialmente do Recife para cá, vamos ter essa entrevista, já estou pesquisando, conversando com o doutor, para trazer a melhor informação, e durante o programa do dia 6, aí vamos lançar também site e aplicativo do doutor Toda Hora. Nós estamos no primeiro bloco ainda, teremos o segundo bloco daqui a pouco do programa Saúde Master. Eu já vou adiantar uma coisa, porque eu já estou aqui na expectativa. Vai ser um bloco PET. Atenção, olha o que eu vou dizer. Ainda não conheci. Ela se chama Atena. É um cão que é especializado no combate à criminalidade. Ou seja, um cão farejador. O capitão disse que está vindo com o cão. Vamos ver no segundo bloco, eu vou dizer, é grande, viu? Realmente, vamos ver o que vai ocorrer aqui. A gente sempre reza muito, por isso que já trouxemos para essa bancada cobra, não é? Papagaio, gavião, arara, gato, cachorro, tartaruga, coruja, e dessa vez um cão que ele fareja drogas, e a partir daí o caminho é a cadeia. Portanto, são cães que ajudam em muito a sociedade. Vamos continuar a nossa entrevista. Eu queria que já colocasse o próximo tópico para, junto aqui, é uma estreia no programa Saúde Master, o cirurgião plástico, doutor Roberto Chianca. Nós iremos conversar, abordar e ver as colocações que porventura chegarão. Vamos ver o próximo tópico aí na sequência. Diz, rejuvenescimento de face. Doutor, acho que é muito procurado, né? O senhor tem toda a técnica e habilitação para tal, e eu queria que o senhor falasse sobre isso. Porque, doutor,
todo mundo quer ficar um pouco mais novo. E aí, doutor? Pronto, o rejuvenescimento de face, ele contempla diversos procedimentos cirúrgicos. O primeiro é o lifting de face. Em segundo lugar, vem a blefaroplastia, mas também pode ser associado a outros procedimentos, como o lifting nasolabial, que é para diminuir a distância entre o nariz e o lábio. Pode ser feito também os procedimentos minimamente invasivos. Dentre eles, eu destaco 3, que é a toxina botulínica, o ácido hialurônico e os bioestimuladores de colágeno. Atualmente, a gente sempre associa os procedimentos minimamente invasivos com os procedimentos cirúrgicos. Não é mais como antigamente, Fábio, que os pacientes chegavam para o médico falava, não, isso é só uma blefaroplastia. Não, a gente já trata a face como um todo. A gente trata desde a região periocular, a região perioral, que é em volta dos lábios. A gente trata os lábios, que a gente vê com o envelhecimento, são diversas pequenas alterações que vai dando o rosto mais envelhecido. E a gente sabendo tratar cada alteração dessa, para deixar um resultado bem mais bonito, bem mais harmônico. Doutor Roberto Chianca, grande cirurgião plástico. Doutor, a gente sempre pensa, né, não podemos deixar de falar na relação de preço. Óbvio, não vamos falar valores, evidentemente. Mas, doutor, já houve uma adequação melhor para quem quer pagar por uma cirurgia plástica? O que é que o senhor tem notado? Então, eu tenho um tempo de profissão curto, né? Eu tenho 2 anos que eu finalizei minha residência médica de cirurgia plástica, mas o que eu escutei falar é que antigamente, na época que Ivo Pitangui iniciou com a cirurgia plástica, era pago os procedimentos em dólar, né? Em moedas estrangeiras. Atualmente não, atualmente a gente já consegue adequar, a gente popularizou um pouco mais a cirurgia plástica, melhorando os meios de pagamento. Então, hoje em dia, a paciente já consegue realizar um procedimento cirúrgico e parcelar em cartão de crédito, por exemplo. Mas isso vai de cada cirurgião, vai de cada profissional. Afinal, cada profissional tem sua empresa e tem a sua forma de pagamento. Doutor Roberto Chianca. Doutor, cada vez nós temos procedimentos, e o senhor vai falar, mais humanizados e menos invasivos, né? Eu acho que esse é uma tônica que toda a área médica tem buscado se aperfeiçoar. É isso mesmo, doutor? Isso é o futuro da cirurgia plástica, né? Cicatrizes cada vez menores, procedimentos cada vez menos invasivos, procedimentos com menos complicações. Isso para deixar atingir o resultado que a gente conseguiria com uma cirurgia mais extensa e resultados semelhantes, né? Esse é o futuro da cirurgia plástica. Por exemplo, o lifting de face, antigamente, era uma cicatriz que vinha aqui do couro cabeludo, da região temporal, descia na frente da orelha, dava a volta na orelha, descia no couro cabeludo, até chegar na região occipital. Uma cicatriz bem extensa. Hoje em dia, o futuro da cirurgia plástica são técnicas endoscópicas. Através de pequenos furos, através de vídeo, a gente consegue tratar estruturas mais profundas da face e deixando resultados mais parecidos com os das cirurgias convencionais. Doutor Roberto, chegou aqui uma colocação bem interessante, não se identifica, mas obviamente eu vou fazer. Diz como se sabe o tamanho ideal da prótese para cada paciente. E aí, doutor? Pronto. A prótese mamária não é só o volume, né? Quando uma paciente leiga vai conversar com outra colega, a primeira coisa que pergunta é o quê? Qual o volume que você colocou? Aí a colega vai lá e fala 300 ml, 270, 350, e ela chega no meu consultório, a paciente sempre falando em relação ao volume, mas o volume não é a característica mais importante do implante mamário. Como eu lhe falei no começo da nossa conversa, o implante mamário é como um carro. Então, existe o formato dele, do implante, que pode ser redondo, anatômico, e vai ser escolhido de acordo com o que a paciente deseja. Se a paciente quer um colo mais marcado, eu tenho que utilizar um implante mamário redondo, que ele é preenchido no polo superior da mama. Se a paciente quer um resultado mais natural, eu uso um formato anatômico, certo? A questão do perfil, que a projeção é quanto mais projetado para frente o implante mamário isso daí vai ser escolhido de acordo com o que a paciente quer alcançar. E chega a questão do volume. Todo implante mamário tem a base, que é a distância
da região medial à região lateral do implante mamário e que vai ser calculado e vai ser encaixado na paciente de acordo com a base mamária dela. Então, o ideal é que o implante mamário sempre tenha 1 centímetro menor do que a base da mama da paciente. Então, de acordo com todas essas medidas, todas essas características que a paciente me aponta no consultório, eu vou definir qual o implante mamário correto. Interessante, doutor. Ela se identifica agora em relação a essa última pergunta que eu fiz ao doutor, é a Carla. E uma coisa interessante que eu estou vendo aqui, que dá a dimensão de nossa audiência. Ela é 81, é do Recife. Ou seja, interagiu. Nós temos agora o endereço tvmaster.tv transmitindo para todo o planeta e o YouTube em TV Masterplay. E o canal 520 da Claro, que transmite em HD praticamente para toda a Paraíba. Portanto, muito obrigado. Viu, Carlos? Eu já morei lá no Recife, na rua Padre Carapuceiro. Hoje tem um shopping ali, a Rua do Shopping, sensacional, o Recife, viu? Muito obrigado pela sua participação. Vamos ver o próximo item, creio que está ligado com a cirurgia íntima. Vamos ver aí o que aparecerá e já apareceu. Cirurgia íntima. Doutor, o senhor também executa esse procedimento. Eu queria que o senhor falasse sobre ele. A cirurgia íntima é um procedimento que vem se falando muito nos últimos anos e ela contempla um espectro grande de procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos. O principal é a ninfoplastia, que é a labioplastia, que é a ressecção dos pequenos lábios da vulva da paciente do sexo feminino. A cirurgia íntima também contempla as cirurgias de transição para o sexo oposto. Também pode ser associado procedimentos como a lipoenxertia. Também a gente busca tratar outros órgãos da vulva feminina, isso tudo com a cirurgia íntima. Então, era algo que a gente não conversava, que as pacientes não mencionavam, não buscavam muito o cirurgião plástico nos últimos anos, mas que houve um crescimento absurdo. Se eu te falar que nos últimos 5 anos, a procura cresceu em 220%. Foi mesmo, doutor. Doutor, deixa eu perguntar ao senhor o nosso grau de sinceridade aqui no melhor programa da TV brasileira de saúde é total. Doutor, no caso ainda da cirurgia íntima, as pessoas, as mulheres no caso, preferem mais cirurgiãs mulheres? E aí, doutor? Olha, a cirurgia plástica é uma especialidade praticamente masculina, né? Mas a gente vem observando um aumento do número de cirurgiãs plásticas mulheres em todo o país. Então, na minha residência de cirurgia plástica, eu tinha muitos colegas que eram cirurgiãs plásticas mulheres, certo? Em João Pessoa, nós temos uma cirurgiã plástica mulher chamada doutora Mirelle Camboim, inclusive ela é muito boa, mandar um abraço para ela. Mas as pacientes, assim, é misto, né? Vai depender muito da paciente, mas tem paciente que gosta de operar com cirurgiãs plásticas mulheres e outras nem faz tanta questão disso, né? Buscam um cirurgião plástico homem ou cirurgião plástico de sua confiança. Doutor, estão perguntando aqui, no caso ainda em relação às próteses, se elas são mais duradouras, se já tem uma que não precise trocar, a vida inteira pode ficar. E aí, doutor? Pronto. As próteses mamárias que temos atualmente são as próteses mamárias de 5ª geração. Então, aquelas próteses mamárias mais antigas que foram colocadas de 2012 para trás, aí é realmente preciso trocar a cada 10 anos. Hoje em dia, não. A gente só troca o implante mamário diante de alguma complicação, de um resultado estético que a paciente não está satisfeita e gostaria de mudar. Então, a gente troca, sim, o implante mamário. Mas não há mais essa necessidade de trocar a cada 10 anos, como era feito antigamente. Mas, doutor, uma chuva de perguntas, como sempre eu costumo aqui dizer, o momento que chegamos, né, no programa Saúde Master, graças a Deus. Inclusive, doutor, hoje o senhor é o médico de número 366 entrevistado. Já entrevistamos 366 médicos, todas as entrevistas presenciais e estamos ao vivo aqui. Isso é um recorde mundial devido à pandemia. Ninguém conseguiu. Nem Faustão, que diz, quem sabe faz ao vivo, não faz mais ao vivo. E aqui estamos sempre ao vivo. Grande amigo Faustão.
E aí, doutor, dentro dessas colocações ainda em relação às próteses, porque estão chegando aqui, são muitas perguntas. Algumas estão se referindo ou fazendo uma ligação com o câncer de mama. Eu queria que o senhor falasse que aí seria, no caso, creio, a reconstrução mamária. É isso, doutor? Isso, é o seguinte, entre as complicações dos implantes mamários, temos o BLCL, certo? Que é o linfoma de grandes células, que é uma patologia que vem sido estudada, porém é raríssimo, certo? É uma patologia raríssima, que é um câncer, um tipo de câncer, não é de mama, é um câncer do sistema linfático na mama. Então, vem sido estudada a relação com os implantes mamários. Mas o que eu posso falar é que os implantes mamários ainda são um implante totalmente seguro, que as complicações são praticamente mínimas. Mas a gente sempre tem que mencionar essa possibilidade do linfoma de grandes células. A gente tem que mencionar a paciente também as outras complicações, como a contratura capsular, que é algo que pode acontecer, e as complicações inerentes a qualquer procedimento, como hematomas, infecção, desseito cirúrgico. Então, essas complicações têm que ser conversadas com as pacientes. Doutor, eu estou aqui pensando num detalhe, eu não vou dizer nome de jeito nenhum, é da minha família, certo? Isso foi há mais de 10 anos atrás. Doutor, aí fez uma cirurgia, não foi aqui na Paraíba, fez uma cirurgia de face. Aí, doutor, uns dias depois, ela me mandou a foto. Doutor, eu fiquei assustado, porque a gente vê aqueles inchaços. Eu pergunto, isso é normal ou está sendo cada vez mais, vamos dizer, aperfeiçoado no sentido da recuperação? Bom, a recuperação, como toda cirurgia, né? O pós-operatório vai vir edema, vai vir equimose. Isso é comum em qualquer procedimento cirúrgico que você vai fazer. Desde um procedimento de cirurgia plástica, como uma cirurgia abdominal, no caso, uma cirurgia feita por um cirurgião do aparelho digestivo, uma colestectomia, qualquer uma vai ter o edema que é esperado, porque a cirurgia plástica é um trauma ao nosso corpo, né? Então, vai ter edema, vai ter equimose. Então, talvez por isso você tenha se assustado. Mas com as técnicas cada vez menos invasivas, a gente vem observando que o pós-operatório vem ficando cada vez mais tranquilo, né? Vai ficando cada vez com menos dor, menos edema, edema que eu digo é o inchaço, né? Menos equimose, que é fica mais escuro, né? A região mesmo, a gente vem observando cada vez menos isso daí. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, estamos no primeiro bloco, evidentemente, vai estar aqui, atenção, o capitão Deuslânio Menezes, ele simplesmente é o comandante da CP Cães, ou seja, a Companhia de Policiamento com Cães. E ele também o capitão Deuslânio, também é médico veterinário. Portanto, um bloco sensacional. Pelo que ele me disse, eu não vi ainda, só em fotos, ele está trazendo Atena. Atena é o nome do cão, que diz que esse cão, o que ele já, vamos dizer assim, encontrou de drogas, né, que levaram as devidas punições, né, no âmbito da lei, diz que é uma coisa impressionante. E nós vamos ter, obviamente, muitas perguntas para fazer ao capitão. Algumas que chegaram antecipadamente, como é que fazemos? Somos inteligentes, transformamos em temas, que é o que tem ocorrido em toda entrevista, e a partir daí engloba de uma vez só a dúvida de centenas e centenas de pessoas que estão neste momento assistindo o Saúde Master. E eu quero falar de outra empresa, outro anunciante, na verdade duas arquitetas que comandam, que é a ArcMaisMed. Vocês vão notar, eu sempre seleciono do banco de imagem da ArcMaisMed alguns projetos arquitetônicos que elas conduzem. E dá para observar, isso é uma coisa constatada, a excelência. Elas atendem de forma rigorosíssima todos os protocolos que a área de saúde exige. Principalmente com a pandemia, muita coisa se mudou a título de procedimentos e atendimentos. Agora, atenção, no caso da ArcMaisMed, não é só para construir
do zero, desde a planta ou desde a base. Se você quer fazer uma adequação na sua clínica, se você quer montar o seu consultório, não importa, ou construir até um hospital, que elas já construíram alguns hospitais, ou seja, o projeto de alguns hospitais, é só falar, ligar agora para as arquitetas que devem aparecer na sequência aí, são amigas minhas, né? Olha elas aí, a Rosivânia Freitas e a Vanessa Marinho. Elas dedicaram e dedicam a vida só à arquitetura clínico-hospitalar. Portanto, na Arquimasmed você pode confiar. Vamos ver na sequência outro patrocinador de excelência. Esse reuniu um leque, vamos dizer assim, de opções que dá toda uma segurança para o paciente. Eu me refiro à clínica do doutor Adilson Júnior. Clínica do doutor Adilson Júnior, está aí a logo. Na sequência deve aparecer o próprio doutor. E atenção, ele é cirurgião geral, o doutor Adilson. Ele também é odontólogo e otorrinolaringologista. Ele reuniu essas especialidades e, a partir daí, ele trabalha na harmonização facial, na rinoplastia, ou seja, é um médico, repito, ele reuniu condições, estudou muito, são muitos cursos até internacionais, o que capacita a clínica do doutor Adilson Júnior para os diversos e variados procedimentos. Se vocês quiserem encontrar agora a clínica, vai no Instagram, é só colocar adilsonjr.med, adilsonjr.med, é o endereço do Instagram. Ele interage de uma forma muito interessante com todo o público, com os pacientes, e é um médico excepcional. Além de tudo, atenção, ele já esteve aqui, né, já foi entrevistado. O doutor Adilson Júnior, ele comanda um projeto a partir do governo do estado, que é único até no Brasil. Outros estados têm copiado, graças a Deus também, que é o Opera Paraíba. O Opera Paraíba tem no comando o doutor que aparece aí, Adilson Júnior, e uma grande equipe, né, de especialistas, cirurgiões que devem estar agora operando, né, porque tem os mutirões que percorrem as cidades da Paraíba. Portanto, pensou em clínica, você vai pensar logo no doutor Adilson Júnior. Vamos continuar, estamos ainda no primeiro bloco, pela primeira vez entrevistando o doutor Roberto Chianca, que eu posso dizer, vocês estão a notar, um magnífico cirurgião plástico. Vamos para o próximo tema que vai aparecer. Eu gosto muito desse próximo tema. Eu vibro, eu me empolgo, eu estudo, eu pesquiso para levar o melhor para todos vocês aí que estão a nos observar. Vamos ver o que aparecerá. Diz assim, o futuro da cirurgia plástica. Doutor, vê mesmo, eu costumo dizer, a primeira escola de informática da Paraíba em Campina Grande. Não existia internet, não tinha laptop, não tinha notebook, eu já dava aula, eu já estava nessa área, vamos dizer assim. Nós sabemos que os avanços são grandes. Nós temos hoje a robótica, daqui a pouco o 5G, que vai apressar tudo e vai salvar vidas de forma mais rápida. Como é que o senhor vê os aditivos tecnológicos em prol da cirurgia plástica? E aí, doutor? Pronto, esse assunto também gosto muito, porque eu gosto de unir sempre tecnologia, modernidade, no meu consultório, nos meus conhecimentos, nas cirurgias que eu ofereço às minhas pacientes. O futuro da cirurgia plástica são procedimentos cada vez menos invasivos. Então, por exemplo, antes a gente via pacientes jovens de 40 e alguma coisa, 50 anos, já procurando um lifting de face. Hoje em dia, essas pacientes chegam não procurando, não buscando mais um lifting de face, mas já buscam procedimentos minimamente invasivos, como, por exemplo, o bioestimulador de colágeno, certo? O bioestimulador de colágeno que eu vou falar aqui é o Sculptra, o Radiesse e o Elancê, certo? É o ácido polilático,
é o hidroxapatita de cálcio e a caprolactona. São 3 substâncias novas aí usadas no mercado, que é colocadas por baixo da derme da paciente e causam um efeito de tração. Certo? Aquele mesmo efeito que a gente busca de um lifting de face. Então, a gente vê que com procedimento feito em consultório, produzem resultados não iguais à cirurgia, porém, consegue adiar por mais tempo antes de realizar uma cirurgia plástica maior, né, que é o lift de face, que é a ritidoplastia. Doutor Roberto Chianca, nesse tema ainda, doutor, a robótica, eu sei que se adequa muito bem para algumas situações, mas no início do programa, os senhores lembram, as senhoras, que a gente falou, arte, que está no caso aqui do doutor, aliado à ciência, que é o conhecimento que ele adquiriu. Eu acho que o robô aí vai ficar um pouquinho de lado, né, doutor? E aí? Isso, eu não enxergo a cirurgia robótica como uma cirurgia aliada à cirurgia plástica. Não enxergo. Porque a cirurgia plástica, eu acho que sempre vai precisar daquele trabalho manual. É um trabalho artístico, Fábio. É um trabalho que precisa de muito detalhe e que a cirurgia robótica talvez não consiga levar isso ao paciente. O cirurgião precisa sentir mesmo. Na lipoaspiração, ele precisa colocar suas mãos, apesar de cirurgia, vem o nome quirurgia, né? Que é quiros. Quiros é mão. Verdade. Então, precisa colocar a mão mesmo no paciente. E a cirurgia robótica eu não enxergo como um aliado da cirurgia plástica. Mas a cirurgia endoscópica, que é através de câmeras e tudo mais, já é um futuro. No Brasil, na região sudeste, talvez já existam alguns cirurgiões que realizem cirurgias endoscópicas, como já é uma realidade também nos Estados Unidos. Né? Em congressos de face, é um tópico à parte. É um dia só falando sobre cirurgias endoscópicas por câmera, por vídeo. Doutor Roberto Chianca, doutor, eu já tive a oportunidade no Recife, no Hospital Português, de assistir uma cirurgia robótica lá com o doutor Maxwell Stanford, que brevemente estará de volta aqui aos estúdios da TV Master. Doutor, eu fiquei pensando, tem um dos vídeos do Da Vinci, do robô cirúrgico, que ele descasca, ele tira só a pele de uma uva. Eu achei assim impressionante. Quando eu fiz essa colocação, é para mostrar que estamos muito avançados, graças a Deus, iremos avançar mais, mas existem algumas especialidades bem específicas para o robô atuar. Por exemplo, câncer de próstata. Nos Estados Unidos só se faz através da robótica e outras várias cirurgias. Eu assisti, por exemplo, uma cirurgia bariátrica feita através da robótica. É uma coisa impressionante, não é isso, doutor? Sim, é verdade. Antes de ser cirurgião plástico, eu sou cirurgião geral, então eu já participei de eventos, já conheço o Da Vinci, eu vejo que é um futuro enorme para a cirurgia do aparelho digestivo, para urologia e outras especialidades cirúrgicas. Mas ainda eu vejo que é um futuro realmente que é interessantíssimo, realmente é fantástico. O Da Vinci, que é o robô, né, que performa as cirurgias propostas pelo cirurgião, mas eu não consigo enxergar ainda na cirurgia plástica. Interessante, porque eu acho que tem que ter o cirurgião lá, Verdade, tocando no paciente, presente, sabe? Por exemplo, um artista que vai fazer um quadro, pintar uma tela, ele consegue dar o seu toque, né? Agora, você consegue observar um robô, uma inteligência artificial transformando em uma arte? Eu não consigo. Entendi. Eu não consigo enxergar. Consegue até reproduzir quadros excelentes, né? Um robô talvez consiga transformar quadros excelentes tecnicamente, porém não vai ter aquele toque artístico, né? Aquele toque individual do artista. Então, a cirurgia plástica é a mesma coisa. Doutor Roberto Chianca, cirurgião plástico, nós chegamos no final, atenção, apenas do primeiro bloco. Doutor, a gente sempre reserva esse momento final para que o senhor dê uma palavra de esperança. Pode falar também da sua clínica, Instagram, se sinta muito à vontade. Doutor, eu tenho certeza, até pelos fatos que antecederam essa entrevista, o senhor é um cirurgião magnífico. Muito obrigado, viu, doutor? Muito obrigado pelos elogios, Fábio. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui. Atualmente, eu tenho meu consultório em João Pessoa.
eu utilizo do meu Instagram, das redes sociais, para falar um pouco sobre cirurgia plástica, levar um pouco de assuntos. Por exemplo, essa questão da alça de sustentação. Era algo que talvez você nunca tivesse ouvido falar antes, Verdade. né? Mas aí eu utilizo das minhas redes sociais para levar esses assuntos para a população, popularizar alguns temas pouco explorados, como a cirurgia íntima, procedimentos minimamente invasivos do rejuvenescimento da face. Meu Instagram é Dr. Roberto Chianca. É Dr. Roberto Chianca, Dr. Roberto Chianca. Meu site também é Dr. Roberto Chianca. Eu sempre estou produzindo conteúdo para tentar levar o máximo possível da cirurgia plástica aí para a população. Tem o meu consultório particular, vou deixar o telefone também, é o 99194-9494, para quem desejar marcar uma consulta, fazer um agendamento para a gente conversar pessoalmente. Doutor Roberto Chianca, muito obrigado. E doutor, eu observando pelo site a clínica do senhor, doutor, tinha que ser a clínica de um grande cirurgião plástico, porque até na visualização a gente já se sente bem. Chegamos lá, com certeza, tendo a certeza que dali sairá um grande procedimento que irá restaurar, irá transformar, irá levar o bem-estar às pessoas. Não é isso, doutor? O senhor é muito detalhista. Parabéns, doutor. Muito obrigado. Eu sempre tive essa ideia que o consultório médico deve ser o reflexo do cirurgião, né? É aquilo que ele quer passar para os seus pacientes. Então, eu busquei inovar, busquei modernidade, encontrei a minha arquiteta, Anne Furtado, excelente, que ela fez o projeto e eu sou muito feliz de estar trabalhando naquele ambiente e convido você para estar lá comigo lá para conhecer maior prazer, doutor, o consultório e convido vocês também que estiverem escutando a conhecer o meu consultório médico. Fica ali no Ecobusiness, no Miramar, 20º andar. Joia. Nós vamos agora para um pequeno intervalo comercial. Eu peço, não saiam daí, porque o segundo bloco será também sensacional. É daqui a pouquinho, repito, teremos um bloco PET sensacional em instantes, que vai ajudar muitos. É esse momento, já sabemos, eu costumo aqui ressaltar, é o momento que já vai se posicionando na sala, né? Vai o cachorro, o gato, os tutores, todo mundo trazendo agora para a sala. Tem gente que é com a coruja. Eu sempre digo também, tem umas cobras aí que nos assistem também. Portanto, no caso, um bloco PET depois do intervalo comercial. O mundo não é mais o mesmo. A distância se tornou só um detalhe e o futuro decidiu chegar mais cedo. Agora é a nossa vez de não parar.